E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender sobre as 10 classes gramaticais, dando continuidade ao que eu já sinalizava na aula anterior. E as 10 classes gramaticais correspondem a que área do conhecimento? A morfologia. É uma das partes da gramática. E sobre morfologia, o que é isso, professora? Morfologia é o estudo da palavra. E, na língua portuguesa, as palavras estão organizadas em 10 classes gramaticais. Eu sempre costumo dizer o seguinte: no nosso guarda-roupa, tem aquela roupa de sair, tem aquela roupa de ficar em casa, tem aquela roupa de dormir, e a gente sempre coloca cada uma dessas roupas em uma caixa específica. De vez em quando não tem uma misturada, a gente bota aquela roupa de sair no canto que é da roupa de casa, pronto. Do mesmo jeito, é na língua portuguesa. As palavras são inúmeras as palavras da língua portuguesa, e foi necessário organizá-las. Então, os linguistas organizaram da seguinte forma: algumas palavras que nomeiam, a gente chama de substantivo. As palavras que caracterizam, de adjetivo. Aquelas palavras que indicam ação, verbo. Aquelas palavras que substituem os nomes ou acompanham os nomes, os pronomes. Aquelas palavrinhas que dão ideia de quantidade, a gente chama de numeral. Aquelas palavras que acompanham o substantivo, a gente diz que é o artigo, o, a, os, as. Os advérbios, aquelas palavras que indicam circunstância, de tempo, de modo, de lugar, de companhia, e que vem junto do verbo. Então, a gente chama dos advérbios. As preposições, que são aquelas palavrinhas que ligam uma palavra à outra. Conjunção, aquelas palavras que ligam orações. E interjeição, aquelas palavras que expressam o quê? Emoções. Então, vejam, cada uma das palavras tem um significado e elas foram organizadas em classes diferentes. Embora, muitas vezes, o pronome ocupe a função de um substantivo, o adjetivo passa a ser um substantivo, o verbo passa a ser um substantivo. Embora haja essa mudança de palavras, mas elas foram organizadas de acordo com critérios. E esses critérios definiram as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. E uma coisa que a gente tem que destacar é que existem classes gramaticais que estão mais próximas umas das outras. Por exemplo, o pronome, o adjetivo, o numeral, o artigo estão bem próximos de quem? Do substantivo. Já o verbo está bem próximo do advérbio. As preposições, as conjunções e as interjeições, elas mesclam entre as classes gramaticais. Esta aula é só para dar uma introdução do que é morfologia. Nas próximas aulas, nós vamos estudar cada uma dessas classes gramaticais com exemplos e vai ser show, beleza? Deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.